ser juiz para sentenciar o quê? As vítimas da irresponsabilidade gestora e nunca a irresponsabilidade gestora. Então tudo isso é para gerar um emprego. Eles criaram uma forma para nos fazer participar na nossa autodegradação, mas com uma falsa percepção que você é um bom cidadão, está a ajudar a construir o Estado. Por isso eu sempre falo, nada é mais violento do que a mal distribuição de renda. Não existe nada mais feroz, mais destruidor do que a mal distribuição de renda. Porque as pessoas precisam de ter mente, educação, saúde, moradia. As pessoas precisam. Sem isso, as pessoas vão se matando, as pessoas vão se assassinando. Mas isso é importante para a política, para gerar emprego para os políticos. Como é que os políticos vão conter esses problemas? Como é que eles vão conter? Eles não podem parar. E tem que girar assim. Agora, nós é que temos que parar para começar a entender o que é política e o que são os políticos. Pode vir o Adalbertinho, o João Lourencinho, não vai mudar. Pode vir a UNITA, o MPLA, não vai mudar. Eu vejo em países onde 50 anos de democracia, entra esse, vai outro, entra, não está a mudar. Cada dia que passa só está a piorar. Agora, a questão da religião, né, que você está a dizer, primeiro, isso é só falta do nosso discernimento. Não existe várias religiões, isso tudo é mentira. Assim como não existe vários álcool que produzem embriaguez em nós, também não existe várias religiões. Mas Lúcifer, Satanás, é tão astuto. O que ele fez? Ele pegou a idolatria e deu vários nomes diferentes na idolatria, para nos dar aquela falsa mensagem que são várias religiões. E quando uma religião já não está te satisfazer, você pula para outra, não. Você se mantém na idolatria, mas com só um outro nome diferente. É só um nome diferente. Agora, só tem dois caminhos: monoteísmo e politeísmo. Você fica no meio. Analisa a partir do discernimento. Deus é único ou Deus é vários? Pronto. A idolatria diz que Deus é vários. O monoteísmo diz que Deus é único. Então você tem que estar no meio, porque Deus te deu o discernimento para você fazer uma análise. É da mesma forma, você vê vários sistemas: capitalismo, socialismo, comunismo. Isso não existe, só existe dois povos, rico e pobre. Essa é a filosofia. São os pobres que ficam servindo os ricos e são os ricos que querem que os pobres continuem pobres. Quando o pobre entender que seu inimigo não é o nome capitalismo, não é o nome comunismo, são os ricos. Porque os ricos não querem que nós conseguimos ascender. Eles não querem. Desde o tempo lá, é sempre rico, fazendo que o pobre esteja na ignorância para o servir. Pronto. Mas o que eles fizeram? Vamos atribuir rótulos, capitalismo, comunismo, para que os pobres comecem a brigar: eu sou capitalista, eu sou comunista, eu sou socialista. Não existe isso. Também na forma de criar moralidade, só tem dois caminhos: moralidade e imoralidade. Não adianta dizer o país... Não, você vai encontrar imoralidade na China, imoralidade no capitalismo, no comunismo. Você vai encontrar isso. Então a gente tem que começar a pegar as coisas e entender moralidade e imoralidade. O que a imoralidade traz numa sociedade? Degradação. O que a moralidade traz? Moralidade vai causar uma sociedade decente. Então pronto. Não tem. Eles fizeram dessa forma como fizeram a bebida. O álcool que vai te produzir embriaguez é apenas álcool. Se você beber caporroto e ele beber whisky, o que vai lhe embriagar não é o nome whisky e nem o nome caporroto. Mas as falsas percepções que vai nos falar: não, eu sou chique, eu bebo whisky, eu não bebo esse caporroto. Mas quem lhe deixou bêbado? É o químico, é o álcool, não é o nome caporroto nem whisky. É assim que eles fizeram com todos nós. Agora, tiraram a capacidade de análise. Isso é o mais importante nos humanos, é a habilidade de analisar primeiro antes de aceitar. Eu vejo aqui as pessoas estão a bater uma pessoa na rua, todo mundo vai lhe dar, lhe mata, vai, lhe pega. Quer dizer, você não para analisar, espera ali, lhe pega por quê? Lhe mata por quê? O que ele fez? Você só vai porque você ouviu gatuno. É só basta falar gatuno. As pessoas vão matando a pessoa. Tá a entender? E uma das coisas que eu vejo isso muito aqui no nosso país
é quando alguém comete um crime. Nós injustiçamos por ele ter cometido um crime. Só para finalizar, o profeta Muhammad disse: quando teu irmão comete uma injustiça, faça que ele pague pelo que fez, mas não que seja injustiçado pelo que fez. Ele roubou, qual é a punição dele? Lhe cortar a mão, então lhe levem e lhe cortem a mão. Você não tem que lhe bater, lhe espancar, não tem que fazer isso. Porque toda essa injustiça que a gente está fazendo nele, Deus faz que inunda este país numa degradação. Vai matar, mas vamos te matar. Quer dizer, você quer fazer que ele surta. Conversa com ele. Você fez isso, vai ter que pagar, não sei o quê. Porque qual é a pena? Não é ele morrer? Mas vocês querem espancar, querem cortar a orelha. Isso é barbarismo. Esse país não vai à frente. Tem que se humanizar. Só assim Deus vai conseguir perceber que esse país está a mudar e as bênçãos começam a cair. Agora não, uma das coisas também que às vezes me deixa muito triste. Vocês querem queimar uma pessoa vivo, gente. Vivo, gente. Matam primeiro, depois queimam. E vocês festejam. Lhe queima, bota mais, o outro está a arder. Isso é seu sociopatismo. Isso é, vocês têm aqui como se fosse, são masoquistas, são sados masoquistas. Você não quer só que ele morre, você quer festejar, ver ele morrer, sofrer antes de morrer. Isso não é bom. Você vai querer colocar pneu no outro vivo, está queimando. E depois fala, eu sou cristão. Eu acredito em Deus. E sai dali feliz. E domingo está aí na igreja. Tá bom. Vamos ficar por aqui. Ok, só. Não, o irmão lá já. Lá para terminar também. Só, tem ali a irmã. Hã? Não, sou já aqui o rapaz e a menina ali. Ok. Lá, chefe, por favor. Boa tarde, Boa tarde, irmão. Amigo meu, já tivemos uma conversa daquela vez aí. Certo. Ok. E aí eu queria arrebatar a temática sobre Jesus Cristo. Ok. O Jesus Cristo foi enviado por Deus porque o mundo tornou-se imperfeito. E o mundo tornou-se imperfeito por causa de um homem. Então, segundo a Bíblia, né? Certo. O Deus diz, como o pecado e a morte entraram no mundo pelo intermédio de um homem, Ok. então, também para salvar vidas, temos que introduzir um homem perfeito para que pague essa ruptura, essa dívida que houve entre Deus e o homem. Certo. Então, nessa questão aqui, eu gostaria de saber do irmão se o que a Bíblia diz vai de acordo com as ideias tuas ou não. Assim, não são muito com as ideias minhas, ok? Todos nós sabemos que Deus é justo, ok? E quem é justo não pode colocar alguém para ser executado por um bando de injustos. Então, isso na realidade, talvez um dia eu vou fazer um live, vou fazer uma palestra para provar que Cristo não foi crucificado. Isso não é verdade. O próprio Jesus, o nosso corpo prova que o crucifixo é um corpo humano, nosso corpo. A forma de como o feto se forma no ventre, como o coágulo, ela começa a expressar a não existência do crucifixo. Se nós analisarmos o pecado original, não foi uma transfusão sanguínea, não foi biologia, é uma ideia que ele sussurrou. Então tudo que se sussurra, ela não penetra no sangue. Se Satanás mantesse relações com a nossa mãe, pronto, poderia incutir em si o seu sistema sanguíneo, já que ele é o mal. Logo nós podíamos nascer com esse sanguíneo do mal. Mas não é assim. É tipo quando uma mulher tem HIV e se engravida. O filho já vai nascer com alguns sintomas, alguns problemas. Ou contaminado. Isso chama-se o quê? Uma transfusão a partir do sistema sanguíneo. Então, o pecado não é... Nós não cometemos pecado. Nós não nascemos do pecado. Porque quando a gente fala a gente nasceu do pecado,
É como dizer que essa intervenção que o Satanás fez, Deus não conseguiu dar um jeito. Deus não conseguiu dar um jeito. E Jesus também disse, sejam como as crianças, e cujo delas será o reino do céu. Nenhuma mente humana, para falar uma mente que discerne, aceita que uma criança que nasce hoje, daqui 4 dias morre, tem que ir num tribunal prestar conta porque não aceitou Jesus. E se Deus fazer que essa criança entra no paraíso sem julgamento, Deus é contraditório quando diz que todos nasceram do pecado original. Ele tem que pagar. Mas como é que uma criança vai pagar? Então, todas as crianças nascem puras. Por isso Jesus disse, sejam como as crianças que cujo delas será o reino do céu. Cristo está dizendo, uma criança que nasce hoje e morre amanhã, não tem como lhe prejulgar, lhe mandar para um tribunal. Não tem. Agora, nós temos que compreender que a alma não é mulher, nem homem, não é criança. Ele está embutido dentro de um corpo que precisa de tempo para crescer o físico por causa das células, e depois essa alma assume a responsabilidade do corpo. Essa alma não nasce com pecado. Quando o corpo começa a se formar, começa a ter a capacidade de discernir, olha só como é que Deus é justo. Só te julga quando você começa a ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Agora eu te falo, é da tua responsabilidade. Não existe morreu para salvar. Deus já sabia que em 2022 o mundo não ia dar certo. Quer mandar alguém para vir morrer por um povo que quando dá 2022 vai virar tudo da mesma forma. Mas um dia eu vou fazer um outro live para falar sobre essa questão do crucifixo de Jesus. A própria Bíblia também prova que Jesus... Por isso é que eu disse, é preciso que o branco foi estratégico. Se vocês lerem bem a Bíblia, você vê, a Bíblia é um livro que foi escrito para todo mundo ler, mas não para que todos possam compreender. Por causa da sua gramática. Gente, nós não temos muito nível tão alto. Eles escreveram de uma forma que te fala de um texto aqui, depois te pula dali. O Corão não é assim. Ele te vem te explicar, facilita. A Bíblia não. Você pula ali, depois pula aqui. É pedaços e pedaços. É uma confusão. E a própria Bíblia também diz, Deus não é um Deus de confusão. Não é assim? Mas ele diz, Deus não é homem para que minta e nem se arrepende como os homens. A Bíblia fala isso. Isso é palavra de Deus. Mas quando a Bíblia também fala que Deus ficou tão magoado e que se arrependeu por ter criado o quê? Por ter criado o homem. Isso é palavra do homem. Então, se Deus não deu confusão, essas confusões na Bíblia é para quê? Então, como é que nós vamos ter uma fé fixa e sólida? Vamos então acreditar que Deus erra, depois também pula, parece um romano numa cadeira, agora dá um estalo na cabeça, começa a se contradizer, vai para aqui, vai para aqui. Tá entendendo? Então, isso aí é como eles realmente escreveram para dificultar a compreensão das pessoas. Agora, sem uma pessoa, não estou a falar pastor também que fazem teologia, não compreendem. Todos eles não compreendem. Eles te trazem capítulo. Segundo Mateus, falou não sei o que. Segundo Paulo, essas pessoas só estão a reproduzir, sem análise profunda primeiro. É só uma reprodução. Por isso é que você vê muitos jovens hoje em dia viram pastor. Aleluia, amém. O pastor está com a Bíblia, ele não está a entender. E agora todos eles expulsam demônio. Todos eles são idinhos. Os demônios é que penetram. Você não anda a ver agora, é moda. Eu sei o que está acontecendo na tua vida. Espera ali. Mas como você sabe? Você separou, está passando e não tem emprego. Eu ainda não te expliquei. Mas por quê? Como é que ele sabe? São os djinns. Os djinns explicam porque os djinns vivem 1000 anos. De quando nós nascemos, já tem djinn que nos segue. Por isso que Deus falou, aqueles que me dão nas costas, eu irei conceder um demônio para cada um. E esse demônio não conosco, vê quando estamos desempregados. E quando vai na igreja, ele sussurra nos demônios. E você começa a falar, não, eu vou ficar nessa igreja. Como é que ele sabe? É um milagre. Mas é o djinn. Se um dia você me levar na tua igreja, o djinn vai falar no pastor, não fala nada no califa. Me leva só qualquer igreja, qualquer pastor, me leva lá. Ele não vai aceitar.
Porque eu sei como o Jin trabalha, como o Jin funciona. É por isso que você vê, vou fazer milagre, nenhum ser humano consegue abençoar outros, nem Jesus abençoa. Nem Jesus. Jesus disse, de mim mesmo não posso nada. De mim mesmo nada posso fazer. Como é que um simples pastor vem na tua casa, vou abençoar? Você está maluco, cara? Quem te disse que eu estou amaldiçoado? Quem falou? Eu tenho audição, eu tenho visão, eu tenho respiração, eu tenho saúde, eu estou abençoado. Quem disse que bênção é dinheiro? Quem disse que bênção é acordar de manhã para ir trabalhar, para dar um salário que também não sei? Isso é bênção. Não, bênção é saúde, bênção é audição, bênção é tua. E você, nós já somos bênção, até quando você está no hospital, na cama, também é uma bênção. Porque se você morrer aí, meu irmão, você pode entrar no paraíso direito. E às vezes quando a gente está com aquela saúde, a gente quer ficar na discoteca, aí beber, dançar, já imagina se morrer nesse momento. Vai fazer como? Às vezes a saúde é a doença, às vezes a doença é a saúde. Porque dentro do hospital, você já não é vaidoso, você já não é arrogante. Até quando a tua família te traz aquela roupa bonita, você fala, mamãe, me põe só já o chinelo, não vai botar o teu tênis, não, mamãe, deixa esse fresco. Está entendendo como funciona? Você nem quer vestir bem. Você quer ver quem é o ser humano de verdade. É no hospital. Você vê a inocência, você vê a pureza. E só começa a gritar todo dia. Deus me ajuda, Deus me salva, Deus me proteja. Ele já não quer a vida do mundo, mas só basta ter saúde. Vai ver já como é que ele vai fazer. Tá. Não, a menina ali. Você já estamos em cima do tempo. Mas eu gostaria de sair aqui com dúvida. Não, a senhora, menina, deixa ainda a sua menininha, olha ali. Depois, desculpa, tá, irmão? Boa tarde, Mascarenhas. Boa tarde, sim, obrigado. Gostaria que o Mascarenhas me esclarecesse sobre o livro que contradiz a Bíblia. O nome não me vem em mente, Ok. mas que poucas pessoas conhecem. Primeiro, não existe nenhum livro que contradiz a Bíblia, senão a própria Bíblia. Não existe nenhum livro que contradiz. Por exemplo, o Alcorão. O Alcorão não contradiz a Bíblia. Apocalipse? O que, por exemplo? A própria Bíblia, ela se contradiz. Por isso é que eu disse, não existe nenhum outro livro que vai contradizer a Bíblia. Porque se você trazer um livro para contradizer a Bíblia, ela não será válido. O único livro que se autocontradiz é a própria Bíblia, que eu estava a explicar aqui. Deus não é homem para que minta, nem se arrependa, como os homens. Pronto, tá bom. Mas quando a Bíblia depois diz, Deus se arrependeu por ter criado os homens, está a se contradizer. Então isso não é só, tem milhares de capítulos na Bíblia, milhares de versículos na Bíblia, que ela se contradiz sozinha. Então não existe, porque se você buscar um livro, as pessoas vão poder se autodefender. Não, esse livro aí é do livro do mundo, esse livro não serve. E assim sucessivamente, então você vai se cansar. O que tem que se fazer é você estudar a Bíblia a partir do discernimento, encontrar as contradições dentro do livro e você dizer, olha, não existe nenhum livro que contradiz a Bíblia, senão a própria Bíblia. Aí está a melhor prova. Por mais que você trazer uma mensagem ou trazer, por exemplo, a Bíblia original, ainda assim não vão te acreditar, não vão te aceitar, não vão concordar. Porque as pessoas já têm esse livro como absoluto livro. Então, nada melhor estudar este livro e mostrar os erros dentro desse livro. Logo vai fazer as pessoas balançarem, porque você está falando algo que está no livro delas mesmas. Deu para entender? Obrigado. Como vinha dizendo, Esse já é o último, já? Não gostaria de sair aqui com dúvida. Esse é o último. Tá, Mons Khalifa. Já sei. É consolante. Temos que saber que estamos numa reunião e um estudo Certo. que tem como objetivo vida eterna. Certo. Não podemos sair daqui com dúvida. Ou é branco ou não? Ou é vermelho ou é. Certo? E olhar para os livros do Apocalipse diz que Apocalipse 22, 18, 19, não podemos acrescentar nem diminuir, não é isso? Certo.
devemos examinar bem essas escrituras e temos conclusão para que um dia sejamos viver eternamente, certo? Certo. Concernente a... Primeiramente, o capítulo do livro de Isaías 28, que diz que preceitos contra preceitos, leis sobre leis. Um pouco aqui, um pouco ali. É dessa forma que teremos a probabilidade, a chance de como entender a mesma Bíblia, não é verdade? Acredito. Isaías apresenta isto. Olhamos o capítulo do 1 Coríntios 7, onde apresenta até Mateus 19. Seria bom que o homem vivesse, seria bom que todos vivessem como Deus. Mas apesar da circunstância biológica, que cada um tem a sua mulher. Música Livre apresenta que se o homem tiver a probabilidade, o dinheiro, pode sustentar duas mulheres. Música Livre não, eu não, Deus. Deus falando. Sim. E não vejo, gostaria de que apresentasse bem essa abordagem. É assim. Porque, na verdade, que cada um tem a sua mulher, né? E é a Bíblia falando. Olhamos também para a 2 de Crônicas 20:20, onde diz que crede nos seus profetas e prosperarás. Crede no seu Deus e estareis seguros. Será que não podemos crer nos nossos profetas, nos patriarcas da Bíblia, que a Bíblia apresenta? É assim, os profetas é para a gente tê-los como alguém que Deus enviou em nós para nos orientar. Sim. Mas não para que sejam adorados como Deus. Porque eles não têm essa capacidade de nos salvar. Eles são apenas professores que vieram em nós nos explicar aquilo que Deus queria que nós tínhamos que saber. Então devemos aceitar e devemos respeitar os profetas. Agora, colocar os profetas na mesma posição do Criador do Universo, Deus já não permite. E todos os povos que assim fazem estão numa situação que Angola se encontra. Esse é o ponto. Isso é bem claro. Profeta... Ok. Sim, bem. Eu estou a me referir a um profeta canônico, né? São profetas chamados por Deus. Se olharmos, não há nenhuma contradição entre eles. Porque é Deus que dá para o seu povo. E é com eles que nós podemos, que a Bíblia apresenta isso. Certo. É por intermédio da sua mensagem que teremos uma fidelidade, a perseverança dentro do mundo onde nós estamos. Não é isso que a Bíblia apresenta? Certo. E dessa forma, se o profeta falar de acordo que não a Bíblia, aí sim, devemos analisar se o profeta não é de Deus. Estamos falando daquele profeta não canônico, né? Esse que vem, que a Bíblia não apresenta. E os canônicos que a Bíblia apresenta, como Isaías, David, Daniel, que eu sei que está certo, João também, a mensagem não discorda nada devido a de Deus. Olha só, é assim que eu disse. Certo. O último que vai vir, ou o penúltimo que vai vir de todos eles, é Jesus. Não é assim? Isso quer dizer que todas as práticas, estou a me referir a práticas, né? Uma coisa, a fé é sustentada pela prática, não é assim? Quando você não pratica, logo a fé não se eleva. E se a fé não se eleva, Deus não estará contigo. Então, o que eu estou a dizer? Nós temos que pegar Jesus. Jesus é o penúltimo profeta que vai vir entre a linhagem de Adão, Abraão, Noé, e vai vir até chegar a Jesus. O que Jesus falou? Eu não vim para mudar a lei. E nem os profetas. Está a se referir todos os profetas que surgiram anteriormente. Então, Jesus não muda nenhum. Mas para se fazer cumprir, quer dizer que o povo deixaram de cumprir ou praticar a lei que Deus deu para os profetas e a prática que os profetas praticavam baseando na lei que Deus concedeu. O povo abandonou as práticas. Vou dar um exemplo. Se todos vocês aqui sabem ler e escrever, eu vou dizer, eu vim aqui para vos ensinar a ler e escrever, não pode ouvir essa frase. Mas se vocês não sabem ler, não sabem escrever, essa frase vai ter sentido. Eu vim aqui para vos ensinar a ler e escrever.
Então, se o povo realmente acreditava na lei dos profetas e acreditava na prática que os profetas receberam da lei divina, seria necessário Jesus dizer: eu não vim para mudar a lei? Não tem lógica, porque o povo já está a praticar. Jesus poderia ver as pessoas praticar. E se as pessoas estão a praticar, Deus não manda profeta. Deus não pode mandar profeta a um povo que coloca as suas práticas em prática, as suas leis em prática. Quando o povo começa a se desviar, começa a perder a direção, é aí que Deus faz entre o povo nascer um profeta para trazer o povo de volta às regras. Então Jesus que diz: eu não vim para mudar a lei, e nem os profetas. Agora você analisa. Se as práticas de todos os profetas anteriores, para falar prática, eram erradas, como é que Jesus não altera isso? Como é que ele não modifica isso? É aí onde você vê que a poligamia, homem com Deus, perante Jesus, perante Deus, não é errado. O erro é quando os homens tomam iniciativa realmente de proibir esta prática. Hoje em dia, o homem casa com o homem, é normal, não é assim? Nós aceitamos normalmente. Mas um homem que responsabiliza duas famílias é anormal. A ver como é que eles fizeram? E nós discordamos disso. Mas é uma coisa que Jesus concordou, porque são práticas de todos os profetas. E isso está no livro sagrado. Deu para entender? Bem, continuo com dúvida. Ok. Na verdade, entrei no meio da palestra. Vamos qualificar dizer que lei de João haverá mais outros profetas, certo? Não, e é Jesus. Não existe mais profeta. Certo. Essas pessoas que vêm, pastores, sacerdotes, no tempo de Jesus também tinha sacerdotes. Sim. Mas não vem mais, nunca mais vai vir profeta. Profeta não é um aventureiro que vai estudar a Bíblia, vai estudar teologia, aprende, depois vem pregar. Não. Profeta nasce profeta. Deus programa assim, por isso eles não erram, eles não falham. Eles têm necessidade, fome, sede, sentem dor, choram, mas não falam: vou no restaurante comer, vou fugir. Não, eles não têm isso. Deus arranca isso deles. Essas pessoas que você vai ler, o profeta, eles não são profetas, são charlatões. Charlatões quando se considera uma coisa que Deus já não envia, já não manda na terra. Entendeu? Então, meu irmão, vamos ficar por aqui, para também não cansar as pessoas. Agradeço a presença de todos. Espero realmente, pela próxima, vamos fazer uma outra palestra, mostrando realmente que a Bíblia prova que Jesus é negro. E isso é muito necessário para nós africanos, que realmente fomos colonizados, fomos escravizados, e a gente não se autoconhece, não sabe quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Então é preciso que se faça um trabalho extensivo para que haja uma ressurreição mental na cabeça dos africanos. Porque enquanto nós não fizermos isso, vamos ter sempre esse complexo de inferioridade. Eu vejo muitos africanos lutarem contra o racismo. O racismo tem que acabar. O racismo é a única bênção que Deus enviou para os africanos. Nós devemos dar muito graças ao racismo. Porque quando o branco realmente diz: não te quero aqui, ele está dizendo: negros se unifiquem. Quando o branco diz: não entra aqui, está dizendo: negros se organizem. Porque se nós lutarmos ou acabarmos com o racismo, também o negro vai entrar em extinção. Porque o negro, com o extremo complexo de inferioridade, ele quer ter filho que não é parecido com ele. Quando o teu filho negro casa com uma mulher branca, teu neto vem mestiço. E quando teu neto mestiço casar com uma mulher branca, teu bisneto vem branco. Pronto, você já não existe. Então, o casamento interracial é uma produção que o Ocidente fez para auto-extermínio do povo negro. Por quê? A guerra é a redução da população negra. Como tem que se fazer isso? Você vê muitas mulheres estão a perder os bebês na barriga. É sobre o que elas estão a comer. É quando vão fazer pré-natal. Estão a fazer, estão a dar medicamento. Que as mulheres estão a beber, estão a abortar. Estão a compreender? Então, nós precisamos falar disso. Nós precisamos sair dessa situação. Senão, meu irmão, nós vamos continuar nesse estágio de macaco. Então, agradeço a todos. Peço desculpa pelo tempo. E mais uma vez, vamos pedir que o Criador do Universo facilita, nos conceda essa capacidade de discernimento, não para acreditar no que o Califa disse, mas para vocês raciocinarem profundamente no que eu falei.
Porque eu sou humano, também posso acertar como posso errar. E o Criador do Universo é o único absoluto. Assalamu alaikum.